Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando mais um trabalho para o nosso canal, onde nós temos desenvolvido trabalho para professoras, trabalho para senhoras, e queremos pedir aí os irmãos que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam para que possa estar nos ajudando a divulgar o nosso trabalho, para que possa nos ajudar também em questão de comentários, aí para que possamos estar sempre melhorando o nosso conteúdo. Pedimos também àquelas irmãs que acompanham já o nosso trabalho, que continue orando por nós, para que possamos ver o Senhor prosperando a cada dia dentro das igrejas, dentro do trabalho de senhora, dentro das classes de crianças, intermediários e adolescentes. Curta também, compartilhe. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Se não gostar também, deixe o seu dislike, não tem problema nenhum. Nós não estamos aqui querendo fazer um trabalho para poder estar atrapalhando a vida de ninguém. Se não gostou, não tem problema nenhum. Amém? Pedimos que os irmãos aprendam também, está comentando para que possa nos ajudar nos comentários também, o que gostou, o que mais gostou, o que não gostou também, para que nós possamos assim estar trabalhando o material de acordo que possa agradar a todos, sem perder a essência do nosso trabalho. Amém? O trabalho dessa semana para as senhoras está voltado para os nossos últimos dias aqui sobre a face da terra. Então a parábola que o Senhor Jesus usou para mostrar exatamente o final da igreja sobre a face da terra é a parábola das 10 virgens. As 10 virgens foi um momento marcante ali que Jesus usou essa ilustração para poder mostrar para os seus discípulos que iriam passar por um momento muito difícil, aonde toda a obra seria provada, igual está escrito em Apocalipse. Será provada com fogo. Desde o início, Deus ele chamou um povo para poder caminhar na luz. A saída do Egito foi dessa forma. O período de livramento do povo de Deus também foi dessa forma. Eles tinham que ter luz para que o Senhor continuasse operando na vida deles. E vamos falar um pouquinho agora. O livro que nós iremos ler, o livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 6. Tem o versículo 5 também, mas nós vamos só comentar ele. Vamos fazer a leitura somente do versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro, louvado seja o nome do Senhor. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro, louvado seja o nome do Senhor. E o reino dos céus seria semelhante. Assim foi o Senhor Jesus usando uma parábola para poder esclarecer para aqueles que ali estavam, muitos já enganados, outros sendo levados, se dizendo o cristão. Se nós pegarmos para poder observar, vamos ver vários sinais disso no meio do povo que se dizia ser um povo de Deus. A gente sabe que o período que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela já foi propagada nos 4 cantos da terra. Naquela época, muitos já tinham acesso à palavra, ao evangelho, né, ao Velho Testamento, às Escrituras. E o Senhor Jesus, então, quando ele traz, ele usa uma linguagem local. Era comum a festa de núpcias ali, a festa de um casamento ali naquela época para aquele povo. Aquele povo era um povo festeiro. O povo de Israel era um povo de festa. Então, a Bíblia diz que 10 virgens tinham sido escolhidas para poder participar junto com os demais convidados. Ali de uma festa de casamento. Então elas se prepararam, vestiram as suas vestes, encheram as suas candeias e partiram para essa festa. Então, se os irmãos pegarem para poder observar nessa história, todas as 10 tinham o convite, todas as 10 tinham o chamado, todas elas tinham suas vestes e todas elas tinham suas candeias. A grande diferença foi exatamente na reserva. A Bíblia diz que 5 delas
não levaram reserva. 5 delas não levaram reservas. Mas as outras 5 levaram a sua reserva. E segundo a Bíblia, tardando ali, o versículo 5 diz, e tardando-se o esposo, ambas adormeceram. Ambas adormeceram. E elas adormeceram exatamente. O lugar onde elas estavam era a porta. Era bem próximo já do lugar da festa. E o esposo ali, havia um lugar especial, né? Era um lugar no alto, era um lugar privilegiado, aonde o noivo, o esposo, ele se colocava para poder observar os seus convidados e observar o andar da festa. Mas esse lugar especial já é do lado de dentro, não é do lado de fora. O lugar especial é exatamente do lado de dentro, aonde vai acontecer a festa. Vai acontecer a festa. E segundo a Bíblia, tardou-se ali o esposo e ambas adormeceram. E com o passar do tempo, a Bíblia diz que à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Esse clamor aqui está relacionado ao trabalho do Espírito Santo de Deus. Está descrito em Apocalipse que o Espírito de Deus, ele geme com bramidos inexprimíveis. Esse é o clamor do Espírito Santo. E que gemido é esse? O gemido é: aí vem o esposo. Nós temos que dar um brado de vitória ao Senhor. Nós estamos completando 50 anos de existência. A nossa denominação, a Igreja Cristã Maranata, ela tem 50 anos, aonde o nosso Deus ele tem operado uma mensagem diferenciada de muitas denominações. Assim como há denominações também proclamando essa mesma mensagem. Assim como há denominações também onde o Espírito Santo tem trabalhado o arrebatamento da igreja. Então, durante esses 50 anos, a mensagem da nossa denominação, ela não mudou. Ela continua a mesma. Aí vem o esposo. Prepara-te, igreja, para encontrar-se com o Senhor. Sai-lhe ao encontro. Então, o período agora que nós estamos vivendo é um período em que a igreja ela já tem que estar preparada no Senhor. Porque o chamado, a Bíblia diz que muitos são chamados. Mas o preparo ele é para bem poucos. A Bíblia fala que a salvação não é para todos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E a escolha é algo individual. Porque não é Deus que vai determinar a salvação de ninguém. Porque o projeto de Deus foi criar a salvação. Agora a escolha da salvação ela é individual. A história da igreja ela está sendo escrita exatamente agora. Agora. Porque Deus ele tem sim um projeto, segundo as Escrituras, ele tem um projeto para aqueles que escolhem a vida. E ele tem um projeto para aqueles que escolhem a morte. Eis que tem um proposto para a igreja a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então existe já um projeto para cada ser humano. Existe um projeto para cada ser humano quando ele usa o livre-arbítrio para servir ao Senhor com alegria em santificação. E existe também um projeto do próprio Deus, que é a consequência para aqueles que não escolhem a vida. Então, o nosso Deus ele não condena, pelo contrário, é a minha escolha que vai condenar as minhas ações. A minha escolha que vai refletir no meu futuro na eternidade. Então aqui nós temos aqui exatamente
dois grupos que foram divididos. Segundo a Bíblia, o período que nós estamos vivendo agora é o período da última hora do dia, momento de densas trevas. É a tipologia da meia-noite, onde o homem tornou-se insensível a Deus por causa do pecado. O homem acomodou-se e não importando com a sua vida espiritual, mas antes ele tem confiado em seus próprios argumentos. Ele confia em si mesmo e nos seus próprios argumentos. E o que ocasionou isso na vida do homem? E na vida de muitos que se dizem ser cristão? Porque a Bíblia hoje, ela não tem sido reservada somente para os evangélicos, somente para aqueles que vão para o céu. A Bíblia hoje se tornou travesseiro de muitas pessoas. Nós temos visto nesses últimos dias o surgir de muitas igrejas, de muitas denominações que estão pegando, se tornando para o homem, para alguns, meios de comércios, para outro, filosofia de vida, estilo de vida. E o que tem causado isso, trazido para o homem, essa confiança em si próprio, tem sido os estudos paralelos, não é os ensinamentos espirituais que o Espírito Santo tem trazido nesses últimos dias, mas tem sido teologia, filosofia, relativismo ou coisa parecida. Isso tem tirado do homem a essência daquilo que tudo que aprendemos no início da nossa caminhada na presença do Senhor. Aprendemos a obedecer. A obediência é maior do que o sacrifício. Está na Bíblia. E hoje muitos se tornaram doutores. E eles preferem o sacrifício do que obedecer aquilo que o Espírito Santo está proclamando no meio da igreja, no meio do rebanho. Nós temos exemplos de homens que deixaram de obedecer para poder se levantar contra os ensinamentos. Nós temos Arão, nós temos também Miriam. Foram homens, mulher de Deus, mas daqui a pouco achou que Moisés estava querendo ser bom, que Moisés estava querendo ditar regras. Mas Moisés era um homem de Deus. Precisou o próprio Deus trazer um sofrimento sobre a vida de Arão, trazer um juízo sobre a vida de Miriam, para que eles acordassem para a realidade. Mas muitos hoje nem com isso estão acordando, porque já estão em trevas. No coração deles, eles não enxergam mais, porque não tem a revelação do Espírito Santo. Eles estão questionando Bíblia, eles estão questionando revelação, eles estão aqui questionando e perguntando se a revelação está escrito na Bíblia. Meus queridos, nós temos que estar atento a tudo isso para que nós não venhamos ser enganados por homens. Porque o Espírito Santo ele não engana ninguém. O Espírito Santo, pelo contrário, ele dá um entendimento uniforme no meio da igreja. Você vai entender que esses ensinamentos vai trazer para nós vida e vida em abundância. Jesus, nessa parábola aqui, ele mostra exatamente o atual momento que nós estamos vivendo. Ele diz, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que nós bem sabemos que nesta última hora surgem várias religiões sobre a face da terra, onde todas estão dizendo que estão pregando a palavra de Deus e condenam muitas outras que são conservadoras, que conservam a verdade genuína, que não abrem mão das doutrinas, que não abrem mão dos alicerces bíblicos e nos condenam.
Esta última hora será a hora onde todo homem terá acesso à palavra. E cada um vai fazer a interpretação própria através de ensinamentos humanos, através de muletas, recursos humanos, filosofia, já falamos, ideologia, teologia, humanas, porque a teologia de Deus, ela revela o profundo e o escondido das Escrituras. E não é o nosso papel como igreja estarmos aqui discutindo isso. O papel da igreja, lá na saída do Egito, não era sair com as suas candeias nas ruas, querendo convencer aqueles que estavam em trevas. Não. O papel da igreja é continuar tendo luz e dentro do projeto. O projeto não é 4 paredes. Aqui não. Não quer dizer que a nossa denominação ela tem que estar acomodada dentro dos templos. Não. Pelo contrário. Se os irmãos olharem pelas janelas aí, tanto das redes sociais, dos trabalhos que a igreja desenvolve, os irmãos vão verem que a nossa denominação ela não está acomodada dentro dos templos. Nós temos aí, como prova disso, nós temos as missões amazônicas, nós temos seminários, nós temos trabalhos sociais. A nossa denominação, ela sai sim, ela sai de forma literal, com as suas candeias na rua, proclamando a mensagem, mostrando que Jesus vem. Esse é o clamor do Espírito Santo. Esse é o clamor do Espírito Santo. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, louvado seja o nome do Senhor. Então, mas o objetivo da igreja é continuar dentro do projeto. Porque o projeto de Deus, ele nos dá a confirmação da eternidade de Deus. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele separa nesta parábola 5 era insensata. Tinha as lâmpadas, como falamos, todas têm a Bíblia, todas têm a palavra, e muitas dizem que Deus falou com elas. Aonde Deus fala e o homem fica confundido. Deus fala no meio de um povo onde as Escrituras, a própria Bíblia, está sendo esquecida, está sendo deixada em segundo plano. O que nós estamos vendo hoje são homens e mulheres dizendo que Deus está falando no meio deles, estão casando homem com homem, mulher com mulher. Aonde muitos estão dizendo que Deus está falando, estão sacrificando as crianças com os ensinamentos, com uma forma libertinosa de ensinar as crianças, intermediários e adolescentes, deixando eles viverem de forma a mercê, à deriva. Então nós temos que tomar muito cuidado com esta frase. Deus me falou, Deus me revelou. Porque a revelação do Espírito Santo ele só leva o homem para um lugar, que é um projeto de santificação. Muitas igrejas ficou aqui somente nos ensinamentos históricos. Isso é ruim? Não é ruim, mas não leva o homem para a salvação. O período da graça é um período histórico. Perdão, o período das leis é um período histórico. Não leva o homem à salvação. A história, nós analisarmos a história da igreja primitiva, glória a Deus, Nazarena, louvado seja o nome do Senhor, que maravilha. E quando a gente vai ver, nós não temos isso na nossa vida. Nós não temos as nossas vidas como preciosa. Nós estamos aqui nos tornando amante de nós mesmos. Nós não temos atividade geradora de santificação, geradora de reserva. Nós estamos vivendo como as 5 insensatas, as imprudentes. E nós não damos conta do período profético em qual nós estamos vivendo. Queridos, nós estamos vivendo mais um período de preparo, não. Segundo a Bíblia, todas estão ali adormecidas, já próximo à porta, à entrada da grande festa. E o que acontece? Muitos se adormeceram nesses ensinamentos. Muitos pararam de buscar na dependência do Espírito Santo. Estão consultando o Google. Não estão buscando mais a revelação do Espírito Santo.
E o que acontece? Eles trazem todos os ensinamentos do Google, da filosofia, da teologia humana, da ideologia. Estão confrontando a revelação do Espírito Santo. Estão confrontando quem tem reserva, quem está em santificação, jejuando, orando, madrugando, se separando do pecado, não de boca para fora, não de vãs ensinamentos, mas estão vivendo isso na prática. É como se essa igreja insensata aqui estivesse anunciando um noivo. Queridos, o período agora não é noivo. O período agora é esposo. Porque o casamento já aconteceu e a igreja, o coração da igreja, ela arde. Assim como o coração da igreja de Cantares de Salomão. E o meu coração ardia quando eu via a sua mão, quando eu ouvia a sua voz. O coração dos dois discípulos descendo para Emaús ardia, porque estava na presença não do noivo, mas sim na presença do esposo, que falava com eles, que abria as escrituras. Não vai ser interpretação, não vai ser teologia que vai arder os nossos corações, amados, mas sim a revelação do Espírito Santo. É essa igreja que o Senhor Jesus ele espera encontrar. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de revelação, uma igreja provada com fogo. Uma igreja provada com fogo. O tardar do esposo é porque os nossos relógios, o nosso cronos não está sincronizado com o kairos de Deus. É por isso que o noivo tem tardado. Mas esse tardar está descrito na palavra. O bom samaritano, ele deixou ali 2 dinheiros. E cada dinheiro era equivalente a uma estadia. Então ali o samaritano, ele estava dizendo que ele iria e ficaria 2 dias. Mas ele deixou o hospedeiro atento. Ele deixou o hospedeiro atento. Que ele voltaria. E o que passasse daquelas 2 diárias, ele pagaria o hospedeiro. Meus queridos, o período que nós estamos vivendo agora é um período profético em que a igreja precisa entender. Jesus está às portas. O Espírito Santo está proclamando, aí vem o esposo, não é mais o noivo. Nós não podemos confundir. Porque quando nós pregamos, aí vem o noivo, o que acontece? Muitos estão perdidos achando que ainda eles podem viver nas trevas, eles podem viver nas ideologias, na filosofia. Mas quando nós pregamos, aí vem o esposo. Pode ver que vem acompanhado de sair-lhes ao encontro. Porque a porta vai ser aberta para aqueles que têm a candeia acesa e as suas reservas. Para aqueles que não amaram a sua vida. E ficou descrito na palavra o tardar. Porque o casamento se acontece no período em que o homem não vê, em que o homem não espera. E o que acontece? Segundo a Bíblia, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E 2000 anos se passaram. 2000 anos se passaram, em que o samaritano escolheu para si aqui na terra uma igreja e entregou ao hospedeiro e entregou ao Espírito Santo. 2000 anos se passaram. Nós já estamos no ano de 2018. 18 anos se passou daquilo que já estava recompensado pelo samaritano. Mas ele deixou bem claro para o hospedeiro que tudo que ele gastasse conosco durante esse período aqui na terra, o que passasse do que já foi combinado, ele estaria acertando. É por isso que as imprudentes saíram em busca do vendedor de azeite e não encontraram mais. Sabe por quê? Porque o período de preparo já passou.
A igreja ela tem que estar preparada. A igreja ela tem que estar, mesmo que esteja adormecida, mas o seu coração tem que velar. Tem que velar. Nós não podemos deixar de ter reserva. São igrejas que não têm mais a luz da revelação do Espírito Santo e pensam que só por ter a Bíblia vão entrar na festa com o esposo. Lá no Egito houve um período de trevas, densas trevas, trevas palpáveis, onde todo o povo do Egito sofreu com essa praga. As trevas fez o homem parar, pois não enxergavam mais onde eles estavam. Não é diferente de hoje. O homem não sabe o lugar, o tempo profético, a que hora da noite eles se encontram. Mas segundo a Bíblia, há um povo que marcha rumo a Jerusalém. Há um povo assim hoje. Há muitos religiosos vivendo essa cegueira espiritual. Não crê mais nas doutrinas do Espírito Santo, no clamor pelo sangue de Jesus. Obra como corpo. A obediência é maior do que o sacrifício. Ao invés de estarem marchando, estão alvoroçados com os acontecimentos do breve, onde a revelação para eles se tornou criação denominacional, onde toda a aplicação profética será criticada por aqueles que não têm mais a luz por causa de um momento, por causa de um adormecimento espiritual. Então você não pode mais fazer a aplicação profética, que quando você faz, esses que não têm mais a luz do Espírito Santo vai fazer a seguinte pergunta para você: aonde está escrito isso? Aonde está escrito o tempo do breve? Aonde está escrito quinta medida? Aonde está escrito isso? Onde está escrito aquilo outro? E vão dizer para você que tudo isso é criação denominacional. Não se preocupe, não discuta, não perca o seu tempo querendo provar para ninguém, principalmente para aqueles que estão em trevas, buscando uma razão para poder entrar também junto conosco, junto com aqueles que guardaram, lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não perca o seu tempo com esses. Use o seu tempo em atividades geradoras de santificação. Louvado seja o nome do Senhor. E quando vierem com esses argumentos, use esse texto, 2 Coríntios 3,6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Muitos podem ter a Bíblia, pode usar textos e contexto da forma que quiserem, mas se não tiver a revelação do Espírito Santo, não entrarão no reino do céu. Porque a revelação do Espírito Santo clareia, não deixa homem tomar nortes fora do projeto de Deus. A revelação clareia e leva o homem para a eternidade. Luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. A tua palavra é para nós exatamente isso. A revelação do Espírito Santo que se abre para nós, as revelações que vêm para esclarecer. Então, aqui nós temos a 5 prudente. Fala de uma igreja que nesta hora está cheia do Espírito Santo, vivendo uma palavra de poder, pois a sua luz está clareando a sua face. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós podemos ver exatamente esta confirmação. Não estamos dizendo que é somente a igreja cristã Maranata que é cheia do Espírito Santo. Porque creio que muitos vai colocar nos comentários aí. Mas não estamos aqui afirmando isso para você. Estamos dizendo que o Espírito Santo ele tem compromisso com homens e mulheres de Deus, que são fiéis, que não estão aqui perdendo o seu tempo alfinetando ninguém, criticando denominações. Estamos aqui pregando a palavra.
O nosso canal é um canal público para todos que querem ouvir uma palavra. Amém? Aqui podemos ver uma igreja que dormia, mas o seu coração velava ao Senhor, pois ela tem a sua própria experiência com o Espírito Santo de Deus. No Egito havia luz para o povo de Deus. O fogo na saída do Egito, o povo de Deus sempre ouviu a luz, sempre ouve a luz para vos conduzir para fora do Egito. Não vai ser diferente hoje. Um povo não vai sair daqui em trevas, porque as trevas do Egito lá era palpável, ninguém conseguia andar, ninguém conseguia enxergar o caminho. Então o que nós precisamos fazer hoje é permanecer na graça, porque de graça recebei e de graça dai. A graça nos dá exatamente a condição de termos a revelação do Espírito Santo. E o esposo hoje ele está em um lugar privilegiado. Privilegiado. Ele tem uma visão. As nuvens é o lugar privilegiado para o esposo. Essa igreja aqui, prudente, ela não prega. Ela não prega. Aí vem o noivo. Não, já pregamos que a igreja amada do Cordeiro está sendo preparada para o encontro com o seu noivo. Mas esse período já passou. O período de preparo da igreja já passou. Estamos vivendo o período do breve, aonde Jesus vem, verdadeiramente vem. Com certeza ele vem. Louvado seja o nome do Senhor. Saia ao encontro. Saia ao encontro. O mesmo preparo que o Senhor orientou para a igreja lá no Egito, os lombos cingidos, os pés calçados, cajado na mão, saia apressadamente, não é diferente para nós hoje. Olha o que o Espírito Santo diz aqui, sai-lhes ao encontro. Então, se já está tudo preparado, o nosso papel é entrar e a luz vai clarear o nosso rosto. Segundo a Bíblia, toda obra será aprovada, está escrito em Apocalipse. Então, esses 18 anos que nós já estamos aqui, é um período de prova, aonde todos vão adormecer, mas aquele que tem um coração velando, cheio do Espírito Santo, ele vai ouvir. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer algo extraordinário. Todos vão levantar, e aqueles que têm a luz vai entrar, vai subir para encontrar com o seu esposo, e haverá uma grande festa, haverá uma grande alegria. E os que não têm, os irmãos podem observar. Houve um grande alvoroço com clamor. Saíram correndo, bateram na porta, procuraram o vendedor e não encontraram mais. Sabe por quê? Porque não há mais tempo. Não há mais tempo para aqueles que estão aí perdendo, pregando a mentira, vivendo um evangelho nas trevas. Haverá um momento em que toda obra será provada. E incrível, o fogo, do jeito que está escrito no livro de Apocalipse. Eis que aquele que vos fala é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele consegue enxergar mesmo aqueles que estão em trevas. Embora as trevas não enxergam mais ele, mas ele enxerga todos que estão em trevas. Nós estamos falando do nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele é misericórdia enquanto nós estamos aqui. Passou-se esse período, acabou. Já falamos. A palavra diz que o noivo, o esposo tardou. A tipologia da volta de Jesus. E todos cochilaram e dormiam. Há uma igreja grande, há uma grande diferença na igreja. Ela dorme, mas ela confia no Senhor. Mas há uma igreja aqui dormindo, confiando em si mesma, sendo enganada. A igreja, ela descansa, ela tem o azeite de reserva, ela tem o batismo com o Espírito Santo, tem a doutrina, tem a palavra revelada. Nesta hora, onde as provas cada vez maiores, esta igreja, ela não dorme, mas ela descansa no Senhor. Eu dormia, mas o meu coração velava. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que estar preparados. O Espírito Santo anuncia. Aí vem o noivo. Aí vem o esposo. Aí vem o esposo. Está escrito na palavra. Aí vem o esposo.
É hora da saída, a hora de manter o nosso coração transbordante da bênção do Senhor. É hora de vigilância. As prudentes entraram para as boldas. E logo depois, as insensatas bateram a porta. Abre-nos, abre-nos. Somos fulano, somos Beltrano, pregamos a tua palavra, falamos em teu nome, curamos, expulsamos o demônio. O que vai acontecer? Aquele que tem os olhos como chama de fogo conhece todos pelo nome. E ele vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Cadê as vestes lavadas no sangue do Cordeiro? Por que abandonaram as doutrinas? Por que deixaram a luz do meu Espírito Santo e seguiram o engano, confiando em si próprio, confiando nos ensinamentos humanos? E o Espírito Santo que nos identificará diante do Senhor. Vigiai, pois estamos vivendo a última hora, o momento do breve. Louvado seja o nome do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus.